Oi, gente. Olha, hoje a gente vai tentar aqui falar alguma coisa sobre as substâncias alucinógenas, principalmente sobre o daime, né? E que é a ayahuasca. Eu nunca sei falar esse nome direito, ai, que coisa, mas acho que é a ayahuasca, sim. E porque as pessoas estão perguntando se eu já fiz uso disso, deve ser o meu jeito doidão. Então, aí começam a achar que eu estou usando alguma coisa. Não, não uso nada. Nem calmante eu tomo também, já tomei muito, tá? Já fiz muito uso de ansiolíticos e me lasquei. Então eu não faço mais uso de nada disso. Assim, o que eu queria passar para vocês, essas substâncias, né? Vamos começar até pela própria ayahuasca. Eu experimentei no terrível ano de 2013. Eu tava tão mal que eu, assim, aonde tinha uma ajuda eu tava indo, onde dissessem, olha, isso aqui melhora, vai lá e tal. E aí numa dessas eu encontrei uma pessoa incrível, um terapeuta que fazia um trabalho de body talk. Eu não conhecia a técnica, ele toca alguns pontos no nosso corpo, os pontos até da acupuntura mesmo, que eu já tinha feito tempos atrás a acupuntura, então eu sabia, né, mais ou menos aonde tinha alguns pontos. E aí o nosso próprio corpo vai reagindo. É como se nós próprios começássemos a descobrir aquilo que está nos causando a dor, que está nos causando a doença, que está nos incomodando. A maneira como o terapeuta toca os pontos e de acordo com a reação que você tem, o teu próprio corpo fala com você. Por isso que é body talk, não? O nome da técnica lá que é utilizada. E esse terapeuta, ele acho que é padrinho, né, que dizem. Ele tem uma igreja de Santo Daime. E aí ele também trabalha com tudo isso, com a linha do xamanismo também. E assim, foi muito legal. Eu acho que eu fiz o tratamento durante uns 4 meses, mais ou menos, e foi muito bacana, assim, né? Eu me senti muito bem durante o período que eu estava fazendo. E aí, às vezes ele mexia, manipulava os pontos, apertava alguns pontos e tal, e deixava a gente quietinho, assim, acho que até para você poder começar a se perceber mesmo, né, e tal, e com uma música calma, relaxante. Então, numa dessas sessões, eu tive assim tipo uma visão. Foi quase que uma projeção, né? Eu fiquei assim deitada na maca e, eu estava deitada de lado porque a minha coluna dói muito, eu não consigo deitar assim de barriga para cima, nunca consegui. Então eu estava deitada de lado. E de repente, assim, eu não dormia. Eu sei que eu não dormia. Eu estava acordada. Mas a coisa foi tão intensa que aí eu me vi. Parecia assim que eu estava na beira de um abismo, né? Parecia que eu estava na beirada assim de um abismo mesmo, né? De um vale muito grande. Eu consegui visualizar aquilo se formando. E eu era uma águia, um bicho grande, assim, um bicho que voava, né? E eu me senti saindo, assim, voando por aquele vale todo. Foi uma experiência muito legal mesmo. Mas eu já tinha me sentido uma ave, eu falo isso, é engraçado, uma penosa, no bom sentido, tá, gente? Quando eu fiz o reiki, eu fiz cursos de reiki. Então, no primeiro nível do reiki, teve no final, acho que foi no final do curso, teve tipo uma, como é que eu vou dizer, uma técnica também pra gente. E eu também me sentia voando, mas com a sensação de eu ser uma ave. Não sei que ave, mas eu era. E aí, né, engraçado que eu falando isso, eu tô lembrando que essa noite eu também sonhei que eu era uma coruja enorme. Gente, mas nada a ver, deixa eu voltar ao assunto. É, aí o que que aconteceu? Aí quando ele voltou, eu narrei pra ele, eu contei, né? Eu disse, Júlio, eu me vi uma ave. Eu tava na beira do
precipício, assim, de um vale enorme, e eu me lançava em voo. Mas foi uma coisa assim muito rápida e eu não dormi. Aí ele ficou rindo, né, e tal, porque ele é da linha do xamanismo também. Então, aí depois ele até veio me explicar um pouquinho, né, que a gente está mesmo conectado com todas as forças da natureza, com tudo, e às vezes acontece de você se sentir assim como parte integrante disso tudo. Aí quando foi uma outra sessão, ele disse: olha, Meire, hoje eu vou fazer uma coisa diferente com você. Eu vou te dar um pouco do Daime para você beber para ver o que você sente. Aí eu disse: ai, caramba, Juliano, eu não gosto de tomar essas coisas. Ele: mas não tem problema nenhum, não tem mistério nenhum. Então aí ele me explicou o que era o Daime, né? Que é mais ou menos um vinho, realmente tem gosto até de vinho. E que, assim, há muito preconceito em cima, mas que não é nada alucinógeno, que altera um pouco o estado da nossa consciência para aumentar a nossa percepção, mas que não é nada demais. Aí eu tomei o equivalente, assim, era um copinho de café, daqueles copinhos descartáveis, foi o que ele me deu para beber. E fiquei ali relaxada. Só que eu não senti nenhuma reação com o Daime, tá? Vou ser sincera. Eu não sei se eu fiquei na expectativa de que fosse uma coisa muito diferente. Aí muito engraçado que ele vinha, né? Que assim, são os biomas. Aí ele vinha e dizia assim: você tá sentindo alguma coisa? Aí eu ficava igual o pintinho da piada. Tô sentindo nada. Não adiantou nada pra mim naquele dia. A única coisa foi que no dia seguinte eu tive uma baita de uma dor de barriga. Que eu ri muito com ele. Eu digo: olha, Júlia, eu acho que o Daime deu-me uma baita de uma dor de barriga. Foi a única coisa que eu senti com o Daime, gente. Que o resto. Aí, ele disse até porque, de repente, eu já estou também tão com o estado da minha consciência alterado, na boa, que, assim, o que eu tomei realmente não fez nem cosquinha. Né? Não mexeu, porque aquilo ele ajuda realmente a alterar o nosso estado de consciência. Mas como eu já tenho as minhas visões, eu já trabalho mesmo com a minha consciência num outro estado, então aquela quantidade ali não foi o suficiente para me alterar, não. Né? Só alterou os meus movimentos peristálticos todos. É a experiência que eu tive, que eu vim aqui contar para vocês. Mas, assim, agora vamos falar sério, o assunto é sério, né? Porque eu converso com muita gente que me pergunta até sobre o uso da maconha, né? Gente, assim, eu nunca experimentei, não estou falando aqui, se eu tivesse experimentado diria, na boa, porque eu sou a favor mesmo da liberação, entendeu? Então, mas nunca experimentei porque eu nunca tive curiosidade. Eu já fumei cigarro comum, mas também foi pouco tempo porque eu passava tão mal. Acho que o meu organismo, aliás, eu não bebo, eu não me dou bem com álcool. Eu bebo um pouquinho, eu já fico me sentindo muito mal mesmo, sabe? Primeiro que me deprime muito, o álcool em mim me dá uma depressão danada e me faz mal mesmo, organicamente. Eu me sinto. Logo o meu estômago revira, não cai bem em mim a bebida alcoólica. E o cigarro, o comum, o tabaco, era a mesma coisa. Eu fumava, me dava uma taquicardia, me dava um mal-estar. Eu disse: pô, mas foi na época de faculdade, que todo mundo fumava, queria experimentar, né? Mas a maconha eu nunca tive nem curiosidade de experimentar. Mas conheço pessoas, gente legal, tenho amigos que fumam, e tinha amigos na época que fumavam do meu lado, então eu tinha oportunidade de experimentar também. Não me faltou oportunidade, eu que não quis. Até com a minha filha, eu sempre sou bem, assim, liberal com ela. Eu digo: ó, se quiser experimentar, traz para casa, experimenta aqui, é bom que eu vou até ver, de repente, quem sabe, agora eu não experimente contigo. Porque, gente, é uma droga, lógico, é uma substância, né, que a gente sabe que causa algum tipo de alteração na gente. Mas como outras que tem aí que são liberadas e que a gente não faz tanto espanto por elas. Né? Então a gente tem que acabar um pouquinho com esse preconceito.
Não estou fazendo aqui apologia a droga nenhuma, sabe? Quero deixar bem claro isso. Mas também eu acho que há muito interesse comercial, há muitas outras jogadas por trás disso tudo aí, que não é só é, dizer que faz mal à saúde, tem muitos outros interesses aí por trás. Então, o que eu sei do uso da maconha, até onde eu sei que os meus amigos falam e tal, que ela relaxa. Então, se ela relaxa, ela também vai causar uma alteração no estado mental, né? Então, você, de repente, vai conseguir acessar realmente, você ter uma certa facilidade para sair do corpo. Talvez isso venha a ajudar, né? Mas eu volto a dizer, eu não gosto de nada que provoque essas saídas. Eu não gosto de nada que provoque visão, que desenvolva as coisas antes do tempo. Porque uma coisa é a gente desenvolver o nosso organismo, tá? A parte física da coisa. Isso aí é matéria. Então, quem está do lado de lá, os desencarnados, eles sabem manipular bem a nossa matéria. É mole para eles desenvolverem a gente mediunicamente, ativar chakras, fazer isso tudo, alterar estado de consciência. Organicamente, é fácil. Aqui mesmo a gente tem várias técnicas. Tem muita gente pesquisando aí e auxiliando com técnicas para a gente sair do corpo e tal. Beleza. Agora, a gente tem que estar bem emocionalmente para a gente conseguir ver o outro lado, enxergar como nós estamos realmente vibrando sem pirar. Porque, assim, muitas coisas a gente não percebe. Eu não vou dizer que assim, é para nossa proteção. Até é também. É como se fosse um instinto de defesa nosso, né? Porque no momento que a gente está preparado para começar a perceber mesmo as coisas, tudo começa a florar. Você começa a ouvir, você começa a ver, você começa a sentir, você começa a sair do corpo, sabe? Tudo tem um momento certo para acontecer. A gente pode até provocar e adiantar isso, mas é raro. Raro são as vezes que a gente provoca e que não dá meleca, né? Porque você tem que estar bem preparado, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar em equilíbrio. E não é só equilíbrio de chakras, equilíbrio do corpo, equilíbrio da mente também. Você tem que estar preparado para você aceitar aquilo que você está no momento. E compreender que você está assim, que você não é assim, mas você está naquele momento vibrando assim, então tem que trabalhar para melhorar. Né? Então, por isso eu não sou a favor do uso de substâncias, eu não sou muito a favor de induzir todo o processo. Né? E isso é feito às vezes não só com substâncias, você vê dentro do xamanismo mesmo, que são práticas para auxiliar a gente fazer essa conexão com todo o universo, né? Da gente conseguir se conectar mesmo com tudo. Você tem o uso de tambores, porque o som também influencia, também altera o teu estado de consciência, altera todo o teu padrão vibratório. A música é capaz de fazer isso, determinados sons mexem mesmo conosco. Nós somos feitos de vibração, né? Então tudo isso altera. Agora, para alterar e fazer a gente ter essa percepção maior de coisas que a gente não está percebendo, a gente tem que estar preparado também. Senão, é melhor nem ver mesmo. Né? E saber fazer bom uso de tudo isso. Não é só ver pela simples curiosidade de ver. A gente tem que saber aplicar isso no nosso dia a dia. Né? Para o nosso bem, para o nosso crescimento e para o crescimento dos outros, auxiliar também os outros. E para isso tudo a gente tem que estar maduro emocionalmente, a gente tem que saber nos relacionarmos, porque às vezes até você vê uma coisa de uma determinada pessoa e você tem que saber se aproximar dela e falar. Né? Então você tem que estar preparado.
Já pensou? Você começa a ver. Eu ontem estava falando de evidência, né? Às vezes você começa a desenvolver, você vê a hora das pessoas. Você começa a perceber, mesmo ao redor delas, uma coloração, uma luz, assim, alguma coisa. E aí, quando você começa a treinar muito, você vai discernindo. Você começa a perceber que aquela pessoa ali, o que tipo de energia ela está emanando. Eu ainda não vejo isso claramente, não, tá? Mas eu conheço relatos de pessoas que vêm e que comprova mesmo. Que a pessoa às vezes vê, aí chega perto do outro e começa a falar, vai puxando e realmente a pessoa está naquele estado mental. Então, tem pessoas que conseguem visualizar. Mas para isso você tem que estar bem, né? Até para chegar perto da pessoa e ajudar. E não adianta, eu vou ver uma pessoa ali vibrando toda vermelhinha, e eu vou chegar para, pô, tu tá mal, hein, meu filho? Né? A gente tem que estar mesmo maduro, né? Você tem que ter um certo grau de conhecimento para saber administrar essas coisas, sem se prejudicar e nem prejudicar os outros. É uma ferramenta fantástica a mediunidade, é uma oportunidade assim muito boa de crescimento, né? Mas a gente tem que saber utilizar. Tem que ter consciência, tem que ter responsabilidade. Não é brincadeira. A gente não vai entrar nessa só por querer se sentir super-herói também. Tem muita gente que entra nessa para desenvolver os dons, para se sentir um super-herói. E aí sai por aí fazendo um monte de besteira. Não é por aí, né? Então, com relação essas substâncias que causam, né, o estado de alteração da consciência, eu acho que realmente funcionam, tá? Tem trabalho sério. Eu acho que dentro da igreja do Santo Daime, seria um xamanismo cristão que eles chamam, né? Tem muita gente que se encontra lá, que também consegue se perceber lá dentro e que se sente feliz, se sente bem, fazendo aquelas práticas ali dentro daquela egrégora ali, se sente mais leve. Então tudo é válido, gente. A gente não pode excluir nada, cada um está num estágio, cada um está. E não é dizer que um é melhor do que o outro, são graus diferentes, né? Então a gente tem que respeitar todo mundo, cada um na sua. Se a pessoa se sente bem, se provoca essa alteração do estado de consciência e consegue se sentir bem com isso, né? Consegue se desdobrar, consegue ver, consegue perceber o mundo ao redor melhor, e isso traz felicidade, ele consegue realmente crescer, gente, é válido. Tudo que faz a gente vibrar bem, né? Vibrar no amor, vibrar na alegria, é válido. A gente tem que parar também de querer condenar tudo, né? Muita coisa é criada pelo homem por interesse comercial. Então a gente tem que também aprender a discernir e saber separar aí o joio do trigo. De novo, eu friso, não estou fazendo apologia ao uso de drogas, nenhum tipo de droga, sabe? Porque assim, até isso que eu estou passando para vocês é porque a minha maior alegria vai ser o dia que eu reencarne aqui de novo e que encontre um mundo onde ninguém precisa de nenhum tipo de droga, nem para curar, para nada. Porque nós temos essa capacidade. Se a gente produz também as nossas doenças, a gente também pode se curar. Né? Então eu acredito nisso de verdade. Ainda não sei fazer, mas acredito que eu tenho essa capacidade aqui, como todos nós temos. Então eu acho que assim, eu tenho muita esperança de um dia reencarnar de novo aqui nesse planeta e encontrar as pessoas saudáveis, sem precisar fazer uso de nada, de nenhuma substância para conseguir ser feliz, para se curar, para se sentir melhor. Porque nós temos tudo isso dentro da gente, né?
Mas, enquanto a gente não está aí, a gente não está nesse estado, a gente vai fazendo uso, né? Eu realmente eu fiz uso durante um período de ansiolíticos, me arrependi muito. Eu não me trouxe nada de bom, né? Mas isso hoje, na época, eu achava que era a solução. Então, a gente tem que tirar essas amarras e conseguir vencer isso tudo, porque, assim, até nas projeções mesmo, a gente vê, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar, de fazer trabalho com pessoas que estavam dopadas. Porque eu acho que quando a gente toma, eu estou falando até no caso do ansiolítico mesmo, quando para eu largar foi meio complicado. Então talvez eu tenha sido levada para poder ver o estado que a gente fica, de torpor mesmo. E espiritualmente a gente acaba que você vai se anulando totalmente ali, né? Você fica com a tua consciência adormecida durante um bom tempo, né? Com o tempo também, eu não sei se os estudos já provaram aí que esses calmantes, essas mexe com o nosso organismo todo. Eu acho que queima até alguns circuitos, sabe, gente? Essa minha dificuldade toda de gravar as coisas, vai ver que foram neurônios que foram pro beleléu nessa época. Porque a gente não sabe qual é o efeito rebote disso tudo, né? A gente conserta de um lado e esculhamba do outro. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de tudo isso. Se você quer entrar na boa, se você quer tentar usar essas coisas externas para te auxiliar na boa, mas use consciente. O ideal é a gente não precisar de nada disso. Que a gente tem capacidade de tudo sem precisar de nenhuma ajuda externa, assim. Tá? Eu acho que era o que eu poderia falar até da minha pequenininha experiência com a ayahuasca. Foi certo, eu não sei. Com o Daime. Tá? Era o que eu podia passar para vocês. Olha, fiquem com a luz.